Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 2 do livro do Halliday, capítulo 14, exercício número 1. Vamos ao enunciado. Um peixe se mantém na mesma profundidade na água doce, ajustando a quantidade de ar em ossos porosos ou em bolsas de ar para tornar sua massa específica média igual à da água. Suponha que, com as bolsas de ar vazias, um peixe tem uma massa específica de 1,08 grama por centímetro cúbico. Para que fração de seu novo volume o peixe deve inflar as bolsas de ar para tornar sua massa específica igual à da água? Bom, então vou fazer uma representação aqui, né? Para a gente colocar os nossos dados. Então, vou fazer aqui a representação de um peixinho, tá? Esse peixe tem uma determinada massa, vou colocar aí massa do peixe, tá? E um determinado volume, certo? E aí a gente tem, então, a definição de densidade. Vou falar que a densidade do peixe, na primeira condição que ele nos dá aí, suponha, né? Suponha que ele tem essa massa específica aí, tá? Então, ele nos deu uma massa específica, que vai ser a massa do peixe dividido por um determinado volume V, tá? Aí, eles nos dá uma segunda condição, agora tem o peixinho, né? E agora ele inflou as suas bolsas de ar, que estavam vazias aqui. Então, agora aqui eu tenho o ar ali dentro. Então, eu tenho a massa do peixe continua a mesma, só que agora eu tenho volume mais o volume do ar. Então, eu tenho um novo volume aqui. Então, eu tenho uma nova densidade. E ele diz aí para que fique com a nova fração, né? Ele quer saber uma porcentagem para tornar a massa específica do peixe igual à da água. Então, agora a massa específica desse peixe é a da água, o A. Isso vai ser o quê? A massa do peixe continua a mesma, dividida pelo volume mais o volume do ar, tá? Essas considerações. Mas o que na verdade eu estou querendo achar? Ele quer saber, ó, prestar atenção no texto. Para que fração do seu novo volume, então o meu novo volume é o meu volume total, ele quer saber, deve inflar as bolsas de ar, ou seja, qual é a porcentagem que eu tenho que colocar aqui de ar, que seria o meu volume V do ar, tá? Para que a massa específica fique igual à da água. Então, o que eu estou procurando é a porcentagem, o quanto de volume de ar que eu quero colocar aí, que o peixe precisa inflar, né? Dividido pelo novo volume, ou seja, Vzão mais o V do ar. É isso que eu estou procurando. Então, se eu pegar aqui, como a massa do peixe continua a mesma, né? Não vai se alterar, o que está alterando é o volume e, consequentemente, muda a densidade. Nessa primeira equação aqui, a gente pode escrever que a massa do peixe vai ser igual à densidade do peixe vezes o volume, né? A densidade do peixe foi dada. A densidade da água, né? Que é 1 grama por centímetro cúbico, um valor conhecido. A gente pode isolar aqui na equação e escrever que a massa do peixe vai ser a densidade da água, que vai multiplicar o volume total mais o volume de ar. Então, agora a gente pode igualar, porque a massa do peixe permanece a mesma. Então, a gente pode escrever que a densidade do peixe vezes o volume V vai ser igual à densidade da água, aí, vezes o volume total mais o volume de ar. Aqui, ó, eu preciso de V mais o volume do ar. Então, dessa equação, a gente já pode escrever isolado, ó, que o V mais o volume do ar é igual, passa para lá, né? Fica
densidade do peixe dividido pela densidade da água, que vai multiplicar o volume V. E para realizar aqui a conta, eu preciso do volume do ar também. Então, eu posso isolar o volume do ar agora nessa equação. Então, a gente continua aí, vai ter que o volume do ar vai ser a densidade aí do peixe dividido pela densidade da água, vezes o volume V, e esse volume aqui passa para lá, menos V. Então, a gente tem que o volume do ar vai ser aí o V em evidência, densidade aí do peixe dividido pela densidade da água, menos 1. Agora, a gente aplica aqui para calcular, faz o V do ar, que é o volume do ar que eu tenho, a fração que eu quero do seu novo volume, que é o V total mais o V do ar. Substituindo aqui em função só de V, né? O V do ar fica V, que multiplica a densidade do peixe dividido pela densidade da água, menos 1. E isso tem que ser dividido pelo V mais o V do ar, que aqui em função de V, a gente escreve aí que é a densidade do peixe dividido pela densidade da água, vezes o volume V. Aí o volume V vai simplificar com o volume V. A gente vai poder escrever que o V do ar sobre o V mais o V do ar vai ser igual. Esse termo dividido por esse dá 1. E menos 1 dividido por esse termo vai dar o inverso, né? Inverte a fração. Fica o ρ da água dividido pelo ρ do peixe. Então, substituindo os valores, a gente vai ter que é 1 menos o ρ da água. É 1 grama por centímetro cúbico, dividido pelo ρ do peixe, que ele fala aí para considerar, 1,08 em grama por centímetro cúbico. E aí a gente vai cortar grama por centímetro cúbico com grama por centímetro cúbico e pode calcular essa fração aí, que a gente tem que é 1 menos 1 dividido por 1,08, que a gente tem o valor aí, né, de 0,074, aqui é 0,7, vou arredondar então próximo para 1, que isso está em fração. Se eu quiser em porcentagem, né, multiplica por 100, isso daí em porcentagem, se a gente ver aqui, multiplica por 100, a gente tem aí o valor de 7,41 em porcentagem, tá? O único valor fornecido foi 1,08, tem 3 algarismos significativos, então a gente deixa a resposta aí com 3 algarismos significativos. Bom, eu espero que tenham gostado da resolução e eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!